Olá, tudo bem? Você sabe o que é estratégia e para que serve a estratégia? Como formular um plano estratégico para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional ou mesmo para a vida empresarial? Pois esse é o tema de uma série de videoaulas que eu vou dar aqui no meu canal, totalmente gratuitas, lembrando um pouco do meu período em que eu fui professor universitário, professor de MBA, pós-graduação em diversas universidades, como FGV, FAP, enfim. Então eu terei o maior prazer de dar essas aulas para vocês aqui no meu canal. Começando hoje com a aula de estratégia, aula 1 sobre o conceito de estratégia. Bom, antes de começar essa aula, eu quero pedir que você já se inscreva no nosso canal e já deixe o seu like. Assim você não fica perdendo as notificações das próximas aulas que eu vou dar também sobre estratégia. Lembrando que aqui neste canal tem um monte de assunto interessante, inclusive 4 aulas também sobre inovação. Essa estratégia que eu tenho para fazer com que o nosso canal ganhe mais seguidores. Bom, entrando no tema da aula, eu coletei aqui uma série de notícias aleatórias que eu peguei em sites, sites da internet, enfim, do Brasil, do exterior. A primeira notícia aqui que eu peguei é: empresas anunciam fusão para criar gigantes do setor de pescados, de pescas, peixes, Giovanna, outra notícia, Giovanna diz que salvaria Isabelle em empate entre a Sister e o MC Bin Laden. Isso aqui é uma notícia do Big Brother, não é? The Battle over TikTok. Acabou de ser aprovada nos Estados Unidos uma lei banindo o TikTok, dizendo que ou o TikTok é vendido, ou seja, os atuais donos chineses renunciam ao controle da empresa e vendem a empresa, ou eles vão banir, proibir a presença do TikTok nos Estados Unidos. Outra notícia, espremidos consumidores americanos começam a reduzir seu padrão de consumo. Outra notícia, na Coreia do Norte, filha de Kim Jong-un é apontada como sua sucessora. Outra notícia, como Vladimir Putin tem mantido o poder na Rússia há mais de 20 anos. Outra notícia, Bélgica intercepta lote de coelhos da Páscoa feitos com êxtase. Olha que loucura, Bom, o que todas essas notícias aparentemente completamente desconexas, completamente aleatórias, elas possuem de comum entre si, ou seja, a notícia da Sister lá do Big Brother, a fusão de 2 empresas no setor de pescado, as estratégias do Putin para se manter no poder, a lei que proíbe o TikTok, enfim, nos Estados Unidos. O que a gente tem por trás disso tudo, direta ou indiretamente, é a execução de algum plano estratégico. Quando 2 empresas resolvem se unir para criar uma gigante do setor de pescados, no fundo elas têm uma estratégia de crescimento de mercado. Elas chegaram à conclusão que se elas se unirem, elas vão ter mais mercado, vão reduzir custos operacionais, vão ter mais poder de compra, ou seja, por trás disso daí tem uma estratégia. A Sister e o pessoal do Big Brother, eles vivem criando estratégias para permanecer, para colocar seus opositores no paredão e para continuar na luta, ou seja, aquele não é um jogo totalmente aleatório. Existem estratégias das pessoas que participam desse tipo de jogo, A mesma coisa dos grandes líderes, eles têm estratégias políticas para se manter no poder. Na guerra também existem estratégias de guerra. Aquela notícia maluca lá que estão colocando êxtase em coelhinhos da Páscoa, aquilo em aeroportos, é uma estratégia para burlar a fiscalização dos aeroportos e assim conseguir entrar com essa mercadoria ilegal num outro país. Ou seja, quase tudo. Eu peguei notícias completamente aleatórias em sites, ou seja, a estratégia, embora pareça algo complexo, a gente tem que perceber que a estratégia está presente em quase todos os momentos da vida, assim. Inclusive quando a gente é criança. Quantas vezes você já foi num supermercado e viu aquela criança birrenta que se joga no chão porque quer comprar chocolate, a mãe ou o pai não querem comprar o chocolate? Muitas vezes essa criança era sua própria filha ou filho, já aconteceu com o meu filho, os meus filhos, Ou seja, a gente já lida com estratégias, os casais têm estratégias, as famílias têm estratégias, ou seja, de certa forma, a estratégia em menor ou maior grau está presente na vida de todo mundo,
Mas qual que é o conceito de estratégia, né? Estratégia é uma palavra que vem do grego, strátegos, e significava a arte do general, que é a arte geral. É quando o general sai ali do lado das tropas, né? E ele vai para cima de uma colina e começa a analisar o cenário como um todo. Ou seja, ele sai ali do dia a dia, do cotidiano, para conseguir enxergar todo o cenário de guerra e com isso criar estratégias para vencer o inimigo. Ele olha o campo do alto e fala, ali tem um flanco, se eu entrar ali por trás daquela colina eu posso encurralar o inimigo. Ou seja, estratégia, embora hoje a gente use para tudo, ela deriva de uma função militar, né? A estratégia nasce como uma função do general, é a função do geral e não do específico, né? É a função de quem olha as coisas do alto e consegue traçar planos para chegar aonde se quer chegar. Segundo Cambridge, né, uma universidade famosa e o dicionário de Cambridge, a estratégia é um plano detalhado para atingir sucesso em diversas situações, como guerra, política, negócios, indústria, esportes, né? Eu gosto muito de tênis e tinha um embate famoso agora já no passado, porque um aposentou, o outro está quase aposentando, que é o Rafael Nadal e o Federer. E o melhor golpe do Rafael Nadal era aquele que ia na esquerda do adversário, e o pior golpe do Federer era o que ia na esquerda dele, porque apesar de ser um gênio do esporte, a esquerda era o ponto um pouco mais vulnerável. E eu li um livro do Rafael Nadal que ele falava assim, quando eu jogava com o Federer, eu tinha que jogar o máximo de bolas na esquerda. Mas não podia ser uma bola, duas, três. Eu tinha que jogar 100, 200, 300, 400. Ou seja, ele tinha que ser fiel àquele plano estratégico e seguir à perfeição aquele plano, ou seja, nos esportes, né? Michael Porter, que talvez seja um dos escritores, um dos teóricos mais famosos de estratégia, ele dizia que estratégia é a escolha intencional, não é aleatória, é intencional, de um conjunto diferente de atividades, não é? Para entregar uma combinação única de valor. Então, segundo ele, que talvez seja o papa da estratégia é você saber escolher, e escolher é dizer não para um monte de coisa, aquilo que vai entregar um valor diferenciado para o seu cliente e vai diferenciar a sua marca. E eu tenho uma definição muito mais simples, não é? Estratégia é a estrada que conecta onde você está até onde você quer chegar. Então, você está aqui e você quer chegar aqui. Se você continuar parado, você está no ponto A e quer chegar no ponto B. O ponto B não vai caminhar em sua direção. Você tem que caminhar e você tem que criar uma estrada, você tem que criar um plano de como sair daqui e chegar lá, né? Então, estratégia é a estrada que conecta onde você está até onde você quer chegar. Portanto, a gente pode dizer que a estratégia é o que leva você ao destino desejado? Estratégia é. Uma pergunta para você. Estratégia é o que leva você ao destino desejado? Tempo para você pensar. Sim ou não? Não. O que leva você ao destino desejado não é a estrada fica parado. A estrada não é uma esteira rolante. Quem leva você ao destino desejado são suas pernas, é a sua aceleração, é o seu motor. Se você quiser ir do Rio ao São Paulo, existe uma rodovia, chama Rodovia Presidente Dutra. Aquela é a estrada. Mas se você quer chegar lá na rodovia Presidente Dutra e ficar parado, você não chega até São Paulo. Aquilo não é uma esteira rolante, né? Então, embora a estratégia seja importante, porque ela é esse plano, né, esse caminho que você tem que percorrer, você tem que percorrer. Então não adianta ter a estratégia se você não executar. O melhor plano do mundo é pura perda de tempo se você não executar com energia, precisão e consistência obstinada. Estratégia, portanto, seria a estrada que conecta aonde você está, aonde você quer chegar. Nisso a gente tem alguns elementos. Estrada, caminho ou ponte, né? O primeiro ponto pressupõe um método, um conjunto ordenado de passos estruturados, uma diretriz, um norte. Por que você precisa ter um norte? Porque quem não tem um norte está desnorteado. Desnorteado vem da pessoa que não tem um norte, não tem um caminho, não tem uma bússola, está perdido. E para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Né? Então você precisa dessa estrada, desse caminho, que é uma diretriz. Uma estratégia pressupõe que você sabe onde você está. Parece loucura, mas muitas pessoas não sabem onde estão, elas não sabem se posicionar.
Ela não sabe qual é o lugar da empresa dela no mercado, o que pensam os consumidores da empresa dela. Ela não sabe, ela apenas deduz, muitas vezes são só achismos. Ela não sabe o que o chefe pensa dela, ela não sabe o quão boa ou não ela é muitas vezes numa atividade. Então, você precisa saber onde você está, em primeiro lugar. Parece simples, mas nem todo mundo sabe onde está. Pressupõe também que você sabe com clareza aonde você quer chegar. Você está no plano A, você precisa saber, estou no ponto A. Tem o ponto B, o ponto C, o ponto B, o ponto E, o ponto F, o ponto Z. Para onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos como pessoa, como profissional, como empresa, como marca? Outro atributo também da estratégia é que ela pressupõe um conhecimento do ambiente externo e interno e das variáveis que podem afetar a execução desse plano. Então eu estou aqui, eu sou o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Esse é o ponto A. E meu ponto B é ser campeão do Campeonato Brasileiro. Beleza. Mas você precisa saber que tem coisas no caminho, tem adversários que estão na sua frente, tem outros que estão atrás que querem te ultrapassar. Enfim, você tem que vencer batalhas, né? Então, você precisa saber, né? Você precisa ter uma noção desse ambiente interno, externo. Com as armas que eu tenho, eu sou capaz de ganhar essa guerra, ou é melhor ir para outra guerra, né? Quem são os adversários, quais são os obstáculos que eu vou enfrentar. Né? E estratégia pressupõe também um radar ligado, você precisa estar ligadinho para as mudanças, coisas vão acontecer, coisas imprevistas podem acontecer, e flexibilidade para corrigir essas rotas quando isso se fizer necessário. Ou seja, embora a estratégia pareça que é só uma estratégia, que é só uma estrada que te conecta ao ponto A ao ponto B, não é bem assim. Ela tem alguns elementos que você precisa estar atento. Mas, Alexandre, se você falou que a estratégia é eu querer ir do ponto A para o ponto B, ou a estrada que me conecta de onde eu estou, ponto A, para onde eu quero estar no futuro, ponto B. Né? Mas e se eu não quiser chegar a lugar nenhum? Se eu quiser ficar onde eu estou, já estou numa posição super confortável, sou líder de mercado, ganho dinheiro pra caramba, estou feliz, estou na minha zona de conforto. E se eu não quiser mudar, se eu não quiser ir para lugar nenhum, bom, se você está nessa posição, essa aula não é para você, você pode desligar e assistir vídeos do TikTok, né? Bom, pode acontecer, né? Casos em que a empresa está numa situação tão lucrativa, tão confortável, que ela pensa, eu não quero ir para o lugar B. O ponto A está sensacional. Tudo que eu quero é permanecer no ponto A. Bom, se esse é o seu caso, eu preciso dizer, se você chegou num castelo, no império empresarial que você julga que não precisa mudar mais nada, eu preciso te dizer que é o seguinte, o mundo está mudando numa velocidade tão rápida, mas tão rápida, que hoje em dia, até para você ficar estagnado, você tem que correr. As coisas estão mudando de um jeito tão rápido e tão doido, que até para ficar estagnado você tem que correr, porque a fila está andando depressa demais. Né? Então, se você não quiser construir pontes que te levem do ponto A ao ponto B, você vai ter que construir muralhas. Se você tem uma empresa que está numa posição super lucrativa, sensacional, pode ter certeza que tem muita gente querendo o seu lugar. Se você conseguiu construir um império, um castelo tão bonito assim, tão enorme, com torres incríveis, tem muita gente de olho nesse castelo enorme de torres incríveis. Então, no mínimo, você vai ter que construir muralhas, ou seja, você vai ter que criar estratégias defensivas do seu mercado. Isso pode acontecer. Né? E eu diria também que a melhor forma de você fazer essas estratégias defensivas é você inovar, é você mudar. Né? Porque vai ser muito mais fácil alguém te copiar se você tiver um modelo de negócios muito previsível, ou seja, alguém pode querer copiar a sua fórmula. Né? Então, ainda que você esteja numa situação invejável, você tenha construído uma ilha paradisíaca que você não quer sair mais dela, entendeu? É interessante que ainda assim você crie estratégias defensivas e não pare de inovar para que isso blinde você dos ataques concorrentes. Voltando à história, estratégia é mais ou menos isso. Eu estou nessa ilha aqui, essa minha ilha, e eu quero ir para essa ilha. Tá vendo que essa ilha é maior, tem mais construção, tem uma piscina com borda infinita aqui. Então você fala, não, estou aqui nessa ilha, mas eu quero chegar ali na ilha. E a estratégia é o quê? É a ponte que conecta você a essa ilha. Você pode falar assim, Alexandre, mas eu posso ir para a ilha nadando. Pode, né? Pode. Mas isso é uma estratégia sustentável? Talvez não, né? Porque um dia pode vir uma tormenta, um dia pode ser atacado por tubarão. Você até faz, mas isso é um arranjo mequetrefe, né? Isso é uma gambiarra. Muitas empresas conseguem ir para o ponto B na gambiarra,
Só que a gambiarra não é sustentável, né? Então a estratégia é essa ponte, essa estrada, né? Essa diretriz, esse caminho de como sair de onde você está para onde você quer ir. A estratégia empresarial também, pessoal, quase sempre ela deriva da visão. Você já deve ter ouvido alguma coisa de empresas que falam que existe visão, missão, valores. A visão é aquilo que aponta para o futuro, né? Quando a empresa fala, a visão da empresa é ser a melhor empresa da América do Sul na área de componentes eletrônicos, ser empresa referência em atendimento ao cliente no setor de supermercado, sei lá, alguma visão. Né? Quase sempre essa visão aponta para um ideal de futuro. E a estratégia, quase sempre, ela aponta também para o ideal de futuro. As estratégias, quase sempre, são desenhos, são desejos, não de curtíssimo prazo. Quando é curtíssimo prazo, não é estratégia. A estratégia quase sempre é de médio e longo prazos. Alexandre, mas você falou que quando a gente era criança e ficava esperneando e fazendo birra no supermercado para comprar chocolate, que isso era uma estratégia. Sim, foi só um exemplo para você entender mais fácil, mas mesmo assim, para uma criança de 3, 4 anos de idade, 10 minutos é longo prazo. Então, para ela precisa ter aquele chocolate imediatamente. Então, a visão de longo prazo para uma criança é 5 minutos, é 10 minutos. Então, a gente pode dizer que ali também é uma estratégia que a criança tem, porque criança nenhuma de 3, 4 anos de idade faz planos para quando tiver 30, 40 ou 50. Elas pensam sempre os próximos 5, 10 minutos. Né? Então, a estratégia deriva dessa visão da empresa, ou seja, é de acordo com o que a empresa imagina. Porque o que é a visão que as empresas têm? É o ponto B. Não é a pessoa ser a melhor empresa, ser uma das 3 maiores nesse tipo de serviço. Ou seja, no fundo, quando ela diz isso, ela está dizendo qual é o ponto B. Né? Ela está dizendo qual é o ponto B que ela quer. Né? E quando você faz estratégias, embora pareça muito associado a essa estratégia de mercado, a essa estratégia financeira, a essa estratégia de marketing, o fato é que a gente pode ter estratégias setorizadas também. Então você tem uma estratégia da empresa, mas você pode ter uma estratégia de gestão de pessoas. Ou seja, o setor de recursos humanos, o setor de gestão de talentos, o setor de pessoas, eles podem ter uma estratégia específica. Ou seja, para a gente ser uma empresa referência em tecnologia, referência em atendimento ao cliente, eu preciso ter gente que atenda com excelência o cliente. Então pode ter uma estratégia de gestão de pessoas, pode ter uma estratégia específica de marketing. Então, se o objetivo da empresa é crescer rapidamente, se tornar conhecida, ela vai precisar muito do marketing. Então, o marketing vai ter que ter uma estratégia específica. Pode ter uma estratégia financeira. Para a gente crescer rapidamente, como a gente quer, a gente vai precisar de uma estratégia muito agressiva de arrecadação de recursos. Essas empresas tecnológicas, as que eles chamam depois de unicórnios, aqueles startups que, enfim, explodem, valem $1 bilhão, quase sempre elas começam muito deficitárias. Elas começam perdendo dinheiro e elas precisam ser constantemente injetadas de dinheiro para continuar crescendo, criando uma base de clientes, para quando essa base está ampla, ela começa a monetizar, a ganhar dinheiro. O Facebook perdeu dinheiro há muito tempo, o WhatsApp só perde dinheiro até hoje, né, porque ainda não foi monetizado, enfim. Então, a Amazon perdeu dinheiro durante muito tempo, Uber perdeu dinheiro e às vezes ainda perde, ou seja, você precisa de uma estratégia financeira também. Olha que legal essa visão da Apple. Acreditamos que estamos na face da Terra, olha que doideira, na face da Terra, para fazer grandes produtos. E isso não vai mudar. Então essa é a visão. No fundo é meio que o plano B, aqui no caso da Apple, ela já é uma empresa de décadas, e a empresa, enquanto eu gravo esse vídeo, é a empresa mais valiosa do planeta Terra. Então, de certa forma, esse plano B está... Esse ponto B eles já chegaram, mas eles já estão mirando o ponto C, ponto D, com outros produtos e tal. Olha que legal a missão, que é a visão de futuro. Acreditamos que estamos na face da Terra para fazer grandes produtos e isso não vai mudar. Veja que ele não falou que ela é uma empresa de fazer computador, de fazer celular. Né? E veja como essa coisa de você ter antecipadamente você ter uma visão de futuro é importante. Eu vou trazer aqui a marca da empresa. Essa é a marca da empresa, certo? É a marca da Apple. E eu pergunto para vocês, o que é isso? É uma maçã mordida. Né? E o que representa? O que significa uma maçã mordida? Desejo? Pecado? Transgressão? Árvore do conhecimento? O que significa? Né? Tentação? Ou seja, e isso, pessoal, isso estava estabelecido pela empresa décadas lá atrás.
Veja que era uma empresa de computadores, nasceu como computadores, pelo Steve Jobs e o Wozniak, acho. Né? Enfim, foram os fundadores, não sei se é o Wozniak, não esqueci o nome do sócio dele, mas era o Steve Jobs e mais um. Ou seja, ele já tinha, o Wozniak era da Microsoft, não lembro agora, mas era ele mais um sócio, mas eles já tinham isso, eles não criaram uma coisa eletrônica, um fio, um transistor, uma placa-mãe, não é? Ou seja, já estava lá atrás na concepção da empresa que ela ia ser mais do que computadores. Se a gente for analisar hoje, a Apple ganha muito mais dinheiro com celulares do que computadores, embora ganhe com todos. Ela já foi tocador de MP3, os iPods, já teve os tablets, ainda tem, né, os iPads, já não tem aquele mesmo frisson, mas ainda tem. Acabou de lançar esses óculos, né, de realidade virtual, ou seja, lá atrás já tinha visão. Nós não vamos ser uma empresa de computadores, nós vamos ser uma empresa de design, de tecnologia, de produtos revolucionários. Ou seja, saber onde você quer chegar é fundamental para que um dia você chegue lá de fato. E agora eu quero pedir que você pense um pouco nisso para você refletir. Qual é o seu ponto A, onde você está agora, e qual é o seu ponto B? Tenta refletir um pouquinho, você pode até dar uma micropausa nesse vídeo, assim. Onde você está e onde você quer chegar. E para complicar ainda mais, eu quero que você se faça uma outra pergunta, que é a seguinte: as coisas que eu faço hoje estão me ajudando a fazer chegar aonde eu quero estar daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos? As coisas que eu estou fazendo hoje são as escolhas mais inteligentes para que daqui a 3, 4 ou 5 anos eu esteja onde eu quero estar? Bom, vou dar um exemplo aqui bem comum, bem cotidiano, né? Digamos que você esteja um pouco acima do peso, né? E a sua meta, né, seja emagrecer 15 quilos até o próximo Réveillon. Então, esse é o seu ponto A. Eu estou aqui acima do peso com 95 quilos, né? E meu ponto B, né? Meu desejo é no final do ano, daqui a vários meses, eu estar com 80 quilos até o Réveillon. Ou seja, e você precisa construir uma estrada que conecte você até lá. Então você vai criar estratégias para isso. Ah, eu vou evitar consumir refrigerante, eu vou me matricular numa academia, eu vou ir numa nutricionista, enfim, vou fazer caminhadas. Enfim, você pode criar uma série de ações, que nesse caso é um desdobramento tático, operacional, da estratégia maior, que é fazer você chegar no final do ano com um peso mais saudável, ok? Agora eu vou te dar uma outra meta, parecida com essa, mas um bocado diferente. Sua meta é, até o final do ano, ser o aluno que mais perdeu peso na academia. Elas lembram, de certa forma, estão relacionadas a perder peso. Mas o que muda fundamentalmente nessa missão aqui? É que ela não depende mais só de você. Quando você fala, minha meta é perder 15 quilos, é uma luta de você com você. Não que vá ser fácil, mas só tem você na jogada. Quando você diz que sua meta é ser o aluno de toda a academia que mais perdeu peso, é mais complicado. Que você precisa fazer sua parte e precisa fazer melhor do que os outros. Você pode perder 15 quilos e depois teve um aluno ou aluna que perdeu 17 e você não cumpriu sua meta. Teve um aluno ou aluna que perdeu 22 quilos e você não cumpriu sua meta. O que acontece no mercado é que com muita frequência as estratégias dizem respeito não apenas a uma função sua, uma atividade sua, a um resultado seu, mas um resultado seu comparado ao resultado de terceiros. Então, se você fala, no final do ano eu quero ser líder de mercado, para ser líder de mercado, e se você está no ponto A é porque você não é líder ainda, né? O ponto B é ser líder. Você está no terceiro lugar em participação de mercado, você quer chegar em primeiro. Você precisa deixar 2 concorrentes para trás. Você precisa não apenas subir suas vendas, mas subir mais do que o concorrente que está em segundo lugar, do que o concorrente que está em primeiro lugar. E quase sempre as metas empresariais, as estratégias, elas são uma soma das duas coisas. Existe uma vitória de você sobre você mesmo, da empresa sobre ela mesma, para ela ficar melhor, mais eficiente, mas existe uma vitória dela sobre outras, porque ela precisa ser ainda melhor que os outros. Isso gera toda uma complexidade a mais na execução de um plano estratégico, né? Vamos ver essa meta aqui. Ser a empresa líder em soluções de inteligência artificial até 2040. O que isso mudou em relação à meta lá
da academia. De certa forma, ela tem o mesmo componente, que é ser o melhor de todos, ser o líder. No caso, ele era o que mais perdeu peso, aqui é ser empresa líder. Mas o que é complicado de uma empresa ser a líder de inteligência artificial até 2040? Eu gravo esse vídeo em 2024, desculpa. São 16 anos. As coisas que já aconteceram nos últimos 16 dias em termos de inteligência artificial, agora tem uma inteligência artificial, Sora, esqueci o nome, que ela grava, você escreve um texto, cria um leopardo cor-de-rosa com orelha de elefante correndo no meio da Times Square em Nova York. Você dá um texto mais insano e ela gera uma imagem super realista de um pedido delirante em vídeo, né? Ou seja, como é que alguém vai prever o que vai acontecer em 16 anos em inteligência artificial? Via de regra, planejamento estratégico prevê planos de longo prazo. Uma mudança que tem havido nas últimas décadas é que, como o mundo está num processo muito mais acelerado de mudança, esse horizonte estratégico dos planos estratégicos, que eram 10 anos, 5 anos, eles têm tido uma tendência a ser revisados para baixo, ou seja, está quase impossível você criar um plano estratégico para 10 anos. Você até pode ter uma visão de em 10 anos eu vou ser isso, vou estar no mundo inteiro, enfim. Mas, de um modo geral, as empresas e os profissionais têm revisado planos para ciclos um pouco menores, porque o mundo está muito doido. E num caso desse, é virtualmente impossível imaginar o que vai acontecer em termos de inteligência artificial no universo de 16 anos, porque isso tudo está mudando num ciclo exponencial. Bom, este é o fim da primeira aula, mas é só a primeira. Aqui eu quis apresentar para vocês os conceitos principais do que é estratégia, os seus componentes, porque ela é importante, né? Se você gostou, não deixe, e não deu o seu like ainda, não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tem muita coisa, canal super diverso, tem muita coisa interessante aqui também. E claro, fique de olho que em breve a gente publica a segunda aula dessa bateria de aulas sobre estratégia. Eu te vejo no próximo vídeo.